Gente, vamos falar de flexibilidade? Flexibilidade é a capacidade que todos nós temos, em maior ou menor grau, de estender a nossa musculatura e mobilizar as nossas articulações para alcançar ângulos ideais de movimento. Então, ter essa capacidade ótima significa estar em dia com a nossa flexibilidade. Eu costumo sempre dizer que corpos fortes e flexíveis costumam não ter dor. Sempre lembrando que flexibilidade ótima não significa hiperflexibilidade, hiperelasticidade muscular ou hipermobilidade articular. Essa última, inclusive, envolvendo às vezes laxidão articular, instabilidade ligamentar, o que não é nada favorável. A gente, quando pensa em flexibilidade, costuma vislumbrar práticas como a dança ou a ginástica que dão mais ênfase à flexibilidade. Importante a gente observar também que qualquer outra prática esportiva, seja ela coletiva ou individual, como futebol, basquete, vôlei, natação, tênis, por exemplo, tem a flexibilidade nos seus programas de treinamento para alcançar, dentro da sua especificidade, formas ótimas de movimento. E nós, na nossa vida prática, a gente pode melhorar a nossa passada na caminhada, na corrida, melhorar os ângulos no nosso trabalho de força, potencializa muito o trabalho, melhorar a nossa prática de yoga ou mesmo a nossa vida cotidiana com movimentos mais amplos, o que diminui muito as nossas dores físicas. Como é que a gente vai trabalhar dentro da nossa potencialidade? Porque a flexibilidade, como qualquer outra capacidade física, ela é em grande medida determinada geneticamente. Então, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo do fêmur e do encaixe do acetábulo, que é a casinha lá no quadril. Vai ter alguém que vai ter a casinha mais fechada, então vai mobilizar dentro do ângulo que a sua articulação permite. Vai ter aquele que vai ter mais aberto, e aí vai mobilizar. Importante observar que talvez tanto um quanto o outro não estejam aproveitando a sua capacidade máxima. Quase todos nós, a gente pode dizer assim, tem a capacidade de desenvolver a flexibilidade dentro dos padrões normais, dos padrões estipulados para um movimento base ideal, que não é hiperflexibilidade. Observem como o bebê e a criança, eles são flexíveis. E aí na adolescência, quando a gente tem o estirão de crescimento, a gente tem, normalmente o osso precede o crescimento muscular e nós temos muito encurtamento naquele período. Fica tudo mais duro, a gente sente dor e a gente acaba não treinando mais a flexibilidade. Nós encurtamos os nossos movimentos. Então, se você já pratica o alongamento todos os dias, ótimo. Mas o alongamento, ele trabalha dentro do limite da dor. Normalmente é assim. Então, ele trabalha muito na manutenção daquela mobilidade, daquela elasticidade que você já tem. A flexibilidade, ela avança o limite da dor. Então, é um trabalho forçado. A gente trabalha muito no nível do músculo. Então, é importante na orientação da flexibilidade, o que eu sempre falo também já no alongamento, mas na flex é mais importante ainda, relaxar a musculatura na hora do alongamento, porque os nossos proprioceptores, que são os órgãozinhos sensitivos que estão ali nos músculos e no tendão, que são as estruturas diretamente envolvidas, eles estão ali avisando, ó, tá estendendo, eu vou contrair. Então, é muito importante, naqueles 10 segundos que eu uso como parâmetro inicial para a gente segurar na posição forçada, a gente conscientizar o relaxamento da fibra naquele momento. E para a gente ter ganho de flexibilidade, é como qualquer outra capacidade física também. Nós vamos ter que treinar de 2 a 3 vezes por semana. Normalmente, a gente vai fazer o treino de flex em cima dos pontos de encurtamento, então ele não é um treino muito demorado. A gente não precisa ter uma sessão só para flex. Podemos incluir a flexibilidade ao final, o que é o ideal, ao final da sessão de treinamento, porque não é aconselhável, por exemplo, fazer o treino de flex, que tem a extensão da fibra, e depois treinar força
com sobrecarga ou até mesmo força explosiva que exige contração rápida, não é aconselhado, ok? Se a gente trabalhar de forma correta e regular, os ganhos são absurdos. Eu tenho alunas, por exemplo, mais velhas que nem acreditavam que iam alcançar lá no pezinho e é perfeitamente possível, ok? Eu vou fazer para vocês, então, 3 formas básicas de quadril que eu acho bem importantes. A regra geral é segurar 10 segundos forçados nos pontos de dor, 3 vezes de 10 segundos, e aí a gente vai avançando. Eu vou simular, então, como se eu tivesse inicialmente ponto de encurtamento e eu vou avançando até o limite. A gente não vai ganhar tudo isso, obviamente, numa sessão, né? É um processo de treino. Olha lá. Então, imaginem que eu não alcanço meu pé. Eu tô aqui com uma dificuldade de posicionar meu tronco bem distante. Eu preciso, então, da parede e do solo para me auxiliar. O meu objetivo é chegar no L. Tronco e pernas em linha. Como é que eu vou começar? Com as pernas flexionadas, trabalhando nesse ponto, forçando. E aí, segura 10 segundos, relaxa, e assim eu vou indo, até conseguir chegar no meu L. Daqui para frente é tronco. E aí eu vou levar até onde eu conseguir manter o meu tronco em linha, que é a flexão é coxo femoral. A partir de então, a coluna participa do movimento com a flexão da coluna também, até eu chegar no limite final. Todo esse processo é acompanhado por limites de dor, 10 segundos, 3 vezes a cada vez, ok? Depois, a gente vai fazer o ângulo anteroposterior agora, de uma perna unilateral. Importante antes falar do posicionamento do retângulo, que a gente considera linha de ombro e quadril, cristas ilíacas. Aqui é importantíssimo manter esse alinhamento durante o exercício. Os exercícios, na verdade. Então, ó, não fazer rotações laterais, não girar. Manter o alinhamento desse retângulo. Então, olha lá, a primeira forma é essa aqui. Para alguns já vai ser difícil manter o joelhinho aqui. Então, manter lá bem alongado. Verifica se eu consigo ficar bem aqui. Eu vou usar o apoio das mãos e vou avançar. Da mesma forma, avanço até onde o meu joelho conseguir. Flexionou, para, recua e segura no ponto que consegue manter estendido. E assim, eu vou avançando no processo, sempre do eu, flexionou, recua e segura no ponto estendido, até onde conseguir. Qual é o limite? Aquele que consegue manter as cristas ilíacas em linha. Então, não adianta eu avançar lá e ficar com essa estrutura aberta. Não. Alinhe as cristas ilíacas e até onde conseguir manter as cristas ilíacas é o ponto que deve ficar. O último movimento envolve a flexão do joelho da frente, então a gente forçava a parte posterior, agora a gente vai forçar a parte anterior da perna de trás. Eleva o tronco, o peso fica sobre o quadril e a gente vai alongar essa região de psoas aqui, ó. Famoso psoas, que a galera tem muita lesão, é importantíssimo alongar essa região, ok? E aí, dessa posição aqui, o meu objetivo é pegar o pezinho lá atrás e alongar a parte anterior da minha coxa. Evita fazer com essa mão, não faz ainda segurando se não alcançar, só tenta trazer e flexionar, porque abre o quadril novamente. Então, a gente precisa deixar ele em linha, ó. Aí eu vou forçar no ângulo certo, ok? Essa é a última posição de hoje, então. Um ótimo trabalho de flexibilidade para vocês.